Olá, eu me chamo Diana Alves da Silva e sou aluna do curso de Licenciatura em Música da Universidade Federal da Bahia. E esse vídeo é apresentado para a avaliação da disciplina Projeto Individual Progressivo. A minha trajetória com a música, apresentando agora o meu memorial, a minha trajetória com a música começou no ano de 2008, quando eu tinha 14 anos. Eu comecei a estudar teclado na igreja que eu congregava. O meu professor, chamado Jeová, foi a primeira pessoa que me deu os primeiros nortes de música. Até então eu não sabia absolutamente nada. A minha família não tem nenhum músico. Os meus pais, minhas irmãs, tios, primos, ninguém é músico. Eu fui a primeira da minha família. A minha trajetória com a educação começou um pouco antes, ainda na minha infância, onde a minha diversão e brincadeiras era pegar giz de escrever no quadro e riscar a porta do meu quarto, que na época era uma porta de madeira. Então eu brincava de ensinar a mim mesma, onde eu ensinava e eu mesma aprendia. E eu me lembro de imitar as palavras e gestos dos meus professores na época, porque eram pessoas que eu admirava muito e eu olhava para eles e eu queria ser igual a eles. As minhas aulas de teclado duraram 6 meses na igreja que eu congregava. E 6 meses depois de estudar teclado com o meu professor Jeová, ele chegou para os meus pais e falou que eu deveria procurar uma escola de música maior, com mais recursos e com professores mais capacitados do que ele. Porque tudo que ele tinha para me ensinar, ele já tinha me ensinado. E aí então, no ano de 2009, no ano seguinte, meus pais me matricularam na escola de música chamada Nota Jazz, que na época ficava no Orixás Center, no Politeama, na cidade de Salvador. Lá eu tive meus primeiros contatos com a partitura. Eu não aprendi partitura lá. Eu me lembro que os professores ensinavam, mas eu não conseguia entender absolutamente nada. Fiquei 6 meses nessa escola estudando teclado e algumas coisas de teoria. Em 2011, eu tive meu primeiro contato profissionalizante com a música, que foi quando eu comecei a estudar no Centro Estadual de Educação Profissional em Artes e Design. Na época ficava no Colégio Central, em Salvador. Hoje, atualmente, é conhecido como Centro Estadual de Educação Profissional em Música. Eu estudei no CEP Música, atualmente na época era conhecido como CEP Artes e Design, durante 2 anos. E em 2013, eu comecei a estudar na Escola de Música da FUNSEB, Fundação Cultural do Estado da Bahia, que acredito que atualmente, agora em 2020, não funciona mais, mas 2013 era uma escola que era focada para o ensino da música popular. Voltando um pouco, em 2011, quando eu estudei no CEP Música, lá eu aprendi partitura. Eles ensinaram e lá a minha mente estava mais aberta, eu não sei, e lá eu consegui entender tudo que eles ensinavam. Lá também eu tive meu primeiro contato com o piano de cauda e com professores formados em licenciatura em música. E nessa escola de música de 2011 foi que surgiu o meu interesse, a minha vontade de querer fazer a licenciatura em música. No ano de 2014, eu fiquei afastada da música, como eu coloquei no meu memorial, afastada da música, mas nem tanto, porque foi um ano que eu comecei a trabalhar fixo em empresa, então eu não tinha mais como ir para escolas de música e ter contato com outros músicos, porém foi o ano que eu comecei a estudar violino. Então eu fiquei mais ou menos 6 meses estudando violino e eu comecei a tocar numa camerata, que é uma orquestra de câmara, junto com os meus outros colegas alunos dessa mesma escola de música que eu estudei violino na cidade de Salvador, no bairro de Paripe. Final de 2014, eu fiz a prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, para tentar a UFBA 2015. Só que além de fazer o vestibular da UFBA, eu também fiz o vestibular da Universidade Católica do Salvador, como bolsista. Fui aprovada primeiro na Católica e fiquei lá mais ou menos um mês no ano de 2015, logo no início do ano, porque pouco mais de um mês que eu estava na Católica, saiu o resultado da UFBA e eu tinha passado. E aí então eu cancelei a minha matrícula na Católica e fui estudar na UFBA.
Em 2018, ainda aluna da UFBA, eu comecei também a fazer um estágio não obrigatório, remunerado, aqui na cidade que eu moro, em Simões-Filho, Bahia. É um estágio que eu fiz durante 2 anos também. O meu contrato se encerrou em agosto desse ano de 2020, o ano da pandemia. E foi um trabalho muito bom que eu tive, onde eu pude aprender muito, porque no início da minha graduação em 2015 eu fiz o PIBID, mas o PIBID a gente tinha sempre o professor supervisor do lado ali na sala de aula, a gente tinha os coordenadores, que são os professores da universidade. E esse estágio que eu fiz aqui em Simões Filho, 2018, foi onde eu me vi sozinha. Eu cheguei na sala de aula, não tinha professor de música e nem professor de arte. Então eu, a estagiária, tive que assumir o papel de professora de música, sem estar formada. Então, foi muito aprendizado, onde eu desenvolvi bastante as minhas metodologias, tudo que a gente aprende na universidade a gente consegue colocar em prática com as modificações, né, com as adaptações na realidade da sala de aula. O que virá eu ainda não sei, porque eu ainda não estou formada. Eu tinha que me formar em 2019, porém eu me atrasei por conta de muitos problemas durante a minha graduação. A minha previsão de me formar era primeiro semestre do próximo ano, 2021.1, porém com a pandemia também isso se atrasou mais ainda. Então eu confesso que hoje o meu foco e a minha energia está em terminar a minha graduação. Agora eu vou apresentar para vocês o meu projeto individual de estudo, o meu PI. Bom, como justificativa, a minha justificativa para fazer o curso foi justamente o que eu falei, a gostar de ensinar e somado à facilidade de entender música, de aprender música. Eu sempre tive muita facilidade para entender música. Como eu não tenho para entender outras coisas, né? Enfim, então, somado essas duas coisas, foi que veio a minha vontade, o meu desejo de fazer o curso de licenciatura em música. Como objetivo geral, eu coloquei que é desenvolver as minhas habilidades artísticas e os meus conhecimentos musicais. Como objetivos específicos, nós temos as disciplinas que eu estou cursando esse semestre, que é 1. Polêmicas contemporâneas em casa, uma disciplina que trata de debates sobre temas relevantes que acontecem na atualidade, uma disciplina que eu não conhecia antes da pandemia. O nome dessa disciplina era Polêmicas Contemporâneas, e agora na pandemia eles mudaram para Polêmicas Contemporâneas em Casa, e eu achei isso fantástico. É uma disciplina muito boa que eu acredito que todos os alunos deveriam pegar, porque é uma disciplina que abre o nosso norte para o debate sobre coisas que muitas vezes a gente não tem muito conhecimento, e a gente tem possibilidade de ouvir pessoas que dominam sobre determinados assuntos, como o futuro das o futuro do trabalho presencial, vacinas, questões como aborto e outras questões que estão em destaque na nossa mídia. É uma disciplina política. A outra disciplina que eu estou fazendo é Tópicos Especiais em Educação Musical, que é uma disciplina que trata sobre as leis étnico-raciais para a educação musical. Outra disciplina que eu estou fazendo é essa, Projeto Individual Progressivo, que é uma disciplina que faz a gente conhecer mais a gente, conhecer mais o nosso curso também, uma disciplina de muita organização para a nossa graduação e para a nossa vida. E a outra disciplina que eu estou fazendo é Introdução à Pesquisa 2, que é uma disciplina que não é obrigatória. Na verdade, nenhuma dessas que eu estou fazendo são disciplinas obrigatórias do curso. E Introdução à Pesquisa 2 é uma disciplina que trata sobre o trabalho acadêmico, sobre como escrever dissertação, tese, monografias, as regras e tudo mais. Como atividades de outra natureza, atualmente no período da pandemia eu não estou dando aulas, não estou dando aulas em lugar nenhum, e como
E como essas atividades de outra natureza, eu coloquei tocar teclado na igreja, que é o que eu estou fazendo, que é o meu contato com a música atualmente, que é a igreja que eu frequento, que não é mais aquela igreja que eu aprendi lá em 2008, é outra igreja, uma igreja um pouco maior. E mais ou menos de 2 em 2 meses, a banda que eu faço parte se apresenta nessa igreja. 2 em 2 meses porque a igreja tem tantas bandas que a gente toca hoje, esse domingo, e só vai tocar daqui a 2 meses de novo, porque todo domingo é uma banda diferente. É uma igreja grande e que a gente tem muitos músicos lá. No meu cronograma semanal de atividades, nesse período de pandemia, né, basicamente é ficar em casa sim, porém em casa fazendo algumas outras atividades, como por exemplo atividades domésticas, que são coisas que todos os dias tem que fazer e não acabam nunca. Basicamente, pela manhã eu durmo, pela tarde eu faço algumas coisas, como limpar a casa, faxina, ir na rua quando precisa, pagar uma conta, essas coisas. À noite, geralmente, eu estou em casa estudando piano, que é o meu período de estudar o meu instrumento, que eu estou tentando seguir uma certa regularidade. E no período da madrugada, por incrível que pareça, é o horário que eu paro para ter que fazer trabalhos da academia e tudo mais. Como disciplinas optativas, até hoje, desde 2015 até aqui, eu fiz 4, que foi violino experimental 1 e 2, educação musical especial inclusiva e improvisação ao teclado com a professora Teca. As 4 que eu estou fazendo nesse semestre também são optativas e eu ainda pretendo pegar algumas outras, como por exemplo o piano 5. Eu fiz todos os pianos e eu pretendo pegar o piano 5. Bom, gente, essa foi a minha apresentação do meu projeto individual de estudo. Confesso que é muito difícil a gente ter que falar tudo em 10 minutos. Eu acho que já passou os 10 minutos. E eu acredito que ainda tinha algumas coisas para serem faladas, porém é muito difícil em 10 minutos você conseguir resumir um trabalho de 20 páginas, enfim. É isso. Nessa disciplina eu consegui ter uma noção do que é o curso de licenciatura em música, de alguns porquês que a gente não entendia, né? Como, por exemplo, por que são 4 estágios, né? Então a professora Mari, ela explicou pra gente por que são 7 lemes, né? Por que não pode tirar leme, por exemplo, né? Porque existem todas normas e regras que precisam ser seguidas. E durante a nossa graduação a gente se questiona muitas coisas e seria muito interessante que essa disciplina pudesse ser ofertada no início ainda, para que a gente conseguisse fazer o nosso curso com mais fluidez e tranquilidade, sem se preocupar a cabeça com tantos questionamentos que são válidos, porém não são falados pra gente o porquê deles, então a gente acaba muitas vezes gastando uma certa energia com isso, desnecessária. Eu agradeço pelo vídeo e foi isso. Até mais.